Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e hoje o Donald Trump falou uma coisa que eu já venho falando há muito tempo aqui nesse canal, inclusive tem um vídeo que eu fiz aí, os novos acordos comerciais do Brasil, vou deixar linkado aqui, no final desse vídeo você assista, onde eu falo não só desse acordo com os Estados Unidos, como eu falo também de outros acordos que estão sendo negociados agora, nesse exato momento, a todo vapor, mas como o tema desse vídeo aqui é a questão dos Estados Unidos, vamos falar aí, o presidente Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, declarou aí uma entrevista com jornalistas, né, aquela entrevistinha rápida ali, ele declarou que tem o interesse de fazer o acordo com o Brasil. Yeah, we're going to work on a free trade agreement with Brazil. Brazil's a big trading partner. They charge us a lot of tariffs, but other than that, we love the relationship. Pois bem, quando Donald Trump fala ali, né, das altas tarifas, e é verdade, né, nós somos um país difícil de lidar, é um país que é muito protecionista, que taxa tudo, por isso que nós temos produtos caríssimos aqui no Brasil, né, não só dos Estados Unidos, como de outros lugares, produtos bons que, para proteger a indústria nacional, quando na verdade estamos protegendo oligopólios ali, né, não na verdade um capitalismo de verdade, livre de concorrência, nós impedimos a entrada de produtos de boa qualidade aqui. Então, o Donald Trump, o que ele tem visto? Tem visto que o Brasil mudou. O Brasil agora possui uma política econômica liberal, uma política que visa a liberdade da negociação, aí é o verdadeiro capitalismo, né? E dessa forma, obviamente, é muito mais interessante para os Estados Unidos negociar com o Brasil. Então a hora certa de fazer um acordo comercial é agora, né? Nos governos anteriores seria praticamente inviável isso acontecer sem medidas ali que travassem a negociação. E é muito importante nos atentarmos também aí, porque existe o acordo com a União Europeia, né, que foi firmado entre o Mercosul e a União Europeia, e o secretário de Comércio dos Estados Unidos, né, o Ross, né, Wilbur Ross, ele está aqui, nesse exato momento, no Brasil, fazendo uma visita justamente para tratar desse tipo desse assunto, né, do acordo entre Brasil e Estados Unidos, um acordo bilateral. Ele soltou numa entrevista aí que tem que ficar tem que tomar cuidado com as pílulas de veneno no tratado entre o Brasil e a União Europeia para que isso não afete o livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. O que ele quis dizer com isso? Isso aí pouca gente está falando. É que dentro do tratado, dentro do acordo ali com a União Europeia, pode ter dispositivos que sejam completamente contra os interesses ali dos Estados Unidos, né, de maneira que possa impedir os Estados Unidos de participar desse comércio também, né? Pegar, abocanhar essa fatia do bolo. Então é importante aí, mas esse tratado está sendo ainda visto, pode ser revisto pelas câmaras legislativas. Então é isso que tem que se atentar também, né? A possibilidade aí de um acordo com a União Europeia acabar atrapalhando os Estados Unidos, mas eu creio que as pessoas, os atores que nós temos nesse exato momento comandando isso, com certeza vão achar ali um meio termo que o Brasil possa se beneficiar tanto do acordo com a União Europeia quanto um acordo bilateral com o Brasil. Vai lembrar que o Brasil aí e os Estados Unidos possuem um volume de negociação de 102 bilhões de dólares, é coisa pra caramba, né? Enquanto as pessoas ficam preocupadíssimas, pessoas não, né? Certos analistas aí ficam preocupadíssimos com o Irã, que tem uma balança de 2,5 bilhões com o Brasil, né? Está falando de um país com 102 bilhões e tende a aumentar, obviamente, porque o que está sendo transacionado hoje entre Brasil e Estados Unidos? É plástico, é avião principalmente, tá? A Embraer, ela exporta para os Estados Unidos avião, então na verdade o que a gente tem não é um grande fluxo de comércio, um avião sozinho é caro pra caramba, então ele já movimenta, né, esse volume de comércio lá para cima, mas o Brasil não tem uma grande troca com os Estados Unidos para valer, né? Só esse mercado aí de aviação já faz parte já abocanha ali um grande pedaço ali do gráfico, né? Então
esses produtos é que são mais negociados com o Brasil e a gente tem a possibilidade de expandir isso muito mais. O nosso mercado com os Estados Unidos está muito restrito, então tem muito mais coisa que a gente pode negociar, coisas boas pegar dos Estados Unidos e a gente também exportar, né, para lá. Isso com certeza vai alavancar aí demais a nossa economia, né? Tanto esse acordo com a União Europeia, quanto o acordo com os Estados Unidos, o acordo com o Japão. O Brasil está voando. O nicho de possibilidades aí que a gente tem agora, né, é enorme. Hoje mesmo o Eduardo Bolsonaro aí, ele postou uma foto, né, com um cheque lá do presidente da empresa da Paper Excellence, que é uma empresa de celulose, que atua aqui no Brasil, que está entrando no mercado e quer investir mais. Nesse post do Eduardo Bolsonaro, ele afirma, a foto junto com o presidente da empresa, um investimento de 32 bilhões de reais aqui no Brasil até 2022. Então, é dinheiro entrando, porque as pessoas estão confiando na política que está sendo adotada nesse exato momento. Uma política liberal na economia, né, instituições fortes, combate ao crime, um país que está reformulando a sua vida, o seu meio político, né, essa que é a verdade. Então, o governo Bolsonaro é o grande responsável por isso. E por falar em governo Bolsonaro, né, a repórter lá da Globo News questionou o presidente Trump sobre o Eduardo Bolsonaro lá na embaixada. O presidente Trump deu essa resposta aqui. Well, I know his son. I find his son to be outstanding. He's a brilliant, wonderful young man. I'm very happy he appointed him. I think it's a great appointment. I know his son, and that's probably why they did it. He's outstanding. I'm very happy with that appointment. Do you think this is nepotism? No, I don't think it's nepotism because his son helped him very much in the campaign. His son is outstanding. Então, é como eu falei, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada, né? Esse vídeo foi publicado logo no final de semana, onde o presidente anunciou, né, que isso iria acontecer. E já está encaminhado, já foi encaminhado para os Estados Unidos, já está tudo certo, falta mesmo... O problema mesmo vai ser o Senado brasileiro. O próprio Donald Trump, como vocês viram aí, já disse que está tudo ok. E por que está tudo ok? Porque a gente tem que pensar, quando se fala muito nos interesses brasileiros, você tem, quando vai indicar um cargo-chave como esse, você precisa entender na cabeça, né, do cara de lá. Você precisa entender a cabeça do americano. E eu explico naquele vídeo que é exatamente o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, justamente por ser um parlamentar e por ser o mais votado do Brasil, ele tem muito mais aceitação na Câmara dos Estados Unidos, no Congresso americano. Isso para eles é o que vale mais. As pessoas preocupadas, mas o cara não é diplomata de carreira, mas o inglês isso, aquilo. Você tem que pensar o que importa para ele, o que ele vai valorizar nessa relação. O que o americano vai valorizar é justamente essa quantidade de votos que ele teve. Isso representará, quando os congressistas americanos estiverem falando com o Eduardo Bolsonaro, eles estão falando com uma pessoa que possui legitimidade, representação popular. Então isso é muito importante na cabeça do americano. E sem contar, obviamente, a confiança que o próprio presidente Donald Trump disse depositar no Eduardo Bolsonaro. Então o que a gente tem que ver, a visão estratégica aqui é justamente possibilitar, colocar um meio de campo ali que facilite a relação entre o Brasil e os Estados Unidos de uma maneira como nós nunca tivemos. Estamos passando, na verdade, um momento histórico. Uma grande oportunidade aí realmente de figurar entre os grandes. O Brasil deixa de ser o país do futuro e o presente passa a mostrar a nossa capacidade. Estamos num momento chave para o Brasil e esses acordos econômicos é que serão a força motriz aí, né, dessa guinada do Brasil, dessa corrida que nos levará realmente a nos tornarmos um país grande, né? Até o Bolsonaro brinca muito, né, tornar o Brasil grande, não o Brasil grande no sentido estatal, a máquina do Estado, mas um Brasil grande como nação, um país que tenha um poder econômico, um IDH melhor, né? Tudo isso aí nos fará ser uma potência e isso está na nossa porta. Então, por pormenores, picuinhas aí, como essa de Eduardo Bolsonaro, as pessoas querem jogar, né, tudo no ralo. Então, o próprio presidente Donald Trump já falou o que ele acha, qual é a sua opinião, tanto na questão do acordo quanto na questão do Eduardo Bolsonaro. E o futuro nos espera, o futuro está ali na esquina, está logo ali, é só a gente agarrar ele. Tá? Como eu falei, assistam um outro vídeo aí sobre os acordos, tem acordos também com o Japão, Coreia do Sul, acordo com
com os países que não fazem parte da União Europeia, Liechtenstein, Islândia, Noruega, né? Acordos muito interessantes ali que vão realmente mudar completamente certas dependências de setores, principalmente aí do agropecuário, né? Países que importam muito para a China e Oriente Médio, e às vezes ficam a uma chantagem nos nossos valores por questões dessa dependência de exportação. Nós estamos mostrando a capacidade do Brasil, né, de inovar e inovar inclusive nas suas relações comerciais e na política externa. Então, que venha logo esse acordo com os Estados Unidos. O cara está aqui no Brasil, tá? O secretário de Comércio está aqui justamente para tratar disso. Em breve, né, nós teremos novas atualizações aí e o fechamento desse maravilhoso acordo entre Brasil e Estados Unidos. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.